Olá, pessoal, bom dia. Nessa agenda, nós vamos falar sobre APIs do nosso processo de pós-venda no Magalu. Só para nos apresentarmos, eu sou Marcelo Félix, eu pertenço ao time do Labs, que desenvolve soluções para a área de logística do Magalu. Bom dia, pessoal. Eu sou o Cássio, sou gerente de sistemas no Labs também, e responsável por toda a parte de clientes. Então, vamos lá. O que a gente vai apresentar aqui hoje são 3 temas principais. APIs para processos de transporte, para o Order Manager, que é o nosso gerenciador de pedidos, e para fluxos de atendimento ao cliente. Vamos começar pelo processo de transporte. Ao contrário do que muita gente pensa, o Magalu não trabalha somente com frota própria. Muitas das etapas de transporte, a empresa terceiriza com transportadoras grandes e com microcarreteiros. Ambos possuem algumas diferenças que fazem diferença na hora de implementarmos soluções técnicas. As transportadoras grandes, até pela características dos veículos, elas focam principalmente em transporte de volumes grandes entre centros de distribuição, e elas levam as cargas até hubs, e desses pontos a carga é subdividida e levada por caminhões menores dali em diante. Já os microcarreteiros são caminhões pequenos, normalmente é uma empresa que possui uma frota restrita, ou é uma pessoa física que possui um caminhão e ela presta esse serviço para o mercado. Até pelos caminhões serem menores, o foco deles é entrega para o cliente final e abastecimento das nossas lojas físicas. Nosso modelo de comunicação com as transportadoras é basicamente através de APIs. O fluxo é até bem simples. Nós enviamos uma requisição para a API da transportadora, enviando uma solicitação de transporte. A transportadora envia um veículo para o nosso centro de distribuição, carrega e faz o trajeto que for necessário. Daí em diante, ela envia para uma API nossa a atualização de status daquela entrega. Aqui então, eu trouxe uma parte da documentação dos 2 contratos. O da esquerda é o contrato que nós sugerimos para as transportadoras. Algumas transportadoras aderiram ao nosso contrato, outras já tinham uma API exposta e ok, nós fizemos a adequação do nosso lado. E o contrato da direita é a nossa API de atualização de status que elas invocam. Com base nessa ação de solicitação de transportes, nós geramos alguns indicadores que são usados pela nossa área de operação de transportes, da nossa logística, e através desses indicadores, a nossa operação ela monitora o andamento diário das solicitações. Então, nesses indicadores, a gente mostra o volume diário, a volumetria, proporção de requisições enviadas com sucesso e com erro, e alguma proporção de modalidade de entregas. Através desses indicadores, a nossa operação pode tomar alguma ação corretiva caso alguma transportadora fique com sua API indisponível ou algum tipo de problema técnico. Nós construímos também um painel de visualização de logs. Então, a mesma área de operação ela consegue, pedido a pedido, acompanhar qual foi a requisição enviada para a transportadora, qual foi o retorno, qual foi o payload do retorno, os códigos de sucesso e erro, e ela consegue rastrear tudo que houve em relação à comunicação com aquela transportadora. Já com os microcarreteiros, o cenário é bem diferente, porque, como eu falei agora há pouco, são empresas pequenas ou é uma pessoa física, e eles não têm como expor APIs, consumir APIs, a realidade deles é bem diferente. Então, para eles, nós desenvolvemos um app e um portal de gestão de pedidos. Eu trouxe aqui as telas do app. Basicamente, através do aplicativo que o motorista leva consigo, ele faz a gestão dos pedidos que ele tem para entregar no dia, o histórico de cada pedido entregue, tem alguns indicadores de performance, e através do app, o cliente final consegue fazer uma assinatura digital comprovando o recebimento do pedido na sua casa. Aqui estão as telas do portal que nós desenvolvemos para os microtransportadores também. Nesse portal, ele faz a gestão de todos os pedidos que ele entregou nos últimos dias,
tem alguns indicadores de performance também, e ele é ideal para o dono da transportadora pequena, né, que eu falei agora há pouco, e ele faz a gestão de todos os seus veículos, né, de todos os seus motoristas. Alguns números, né? Nós temos aproximadamente uns 1.000 microcarreteiros. Esses que eu trouxe são exclusivos para transportes entre centros de distribuição. Nós temos outros carreteiros que são focados também focados em lojas físicas. Temos algumas dezenas de transportadoras grandes e nosso volume de aquisição fica em torno de mais ou menos 300 milhões de requests por mês com essas APIs. Mas nem sempre as coisas foram assim, né? Nem sempre as coisas foram tão organizadas e tão estruturadas dessa forma. Num passado recente, como é que funcionava a comunicação com esses transportadores? Com as grandes, a comunicação era através de FTP. Nós enviávamos, através do FTP, um arquivo no formato Notifiz, que é um formato de mercado. O transportador recebia do lado dele e enviava o retorno. Tem alguns problemas, né, com esse modelo de comunicação. Tem algumas fragilidades de segurança inerentes ao FTP. O Notifiz é um formato de mercado, ele é rígido, ele não permite campos customizados e adequações que são necessárias para nós. E a rastreabilidade também é complicada, né? Você saber o que trafegou pela pasta, quando trafegou, tudo isso é um pouco mais difícil. No caso dos microcarreteiros, o processo era ainda mais difícil, né? Era ainda mais complicado, antes deles terem um app, né, que nós fizemos para ele. Porque o processo, até então, era todo controlado por planilhas, por Excel, e processos manuais. Então, não preciso nem dizer, né, que o processo era lento, burocrático, e frequentemente ele gerava atrasos para o cliente final. Como é que foi o nosso caminho, né, de nós saímos do FTP, processos manuais, às APIs que nós temos hoje? A nossa trajetória começou em 2014, onde nós começamos a aprofundar no estudo de APIs, exposição das primeiras APIs, montamos o primeiro catálogo. E de uns 2 anos para cá, nós temos trabalhado bem forte na construção de uma plataforma de logística. Então, nós estamos tirando os processos de logística de um RP legado que nós ainda temos, e nós estamos levando para um modelo de microserviços, interligado por APIs, né, com serviços específicos, desacoplados, e a própria plataforma de logística, ela se comunica também com o mundo externo, também através de APIs. Então, com esse aprendizado de APIs que nós tivemos ao longo do tempo, essa utilização de APIs internas, e todo esse aprendizado nos levou a expor essas primeiras APIs com os transportadores, e para nós esse é um começo. Em breve nós teremos mais APIs públicas e mais integração com o mundo externo através desse modelo. Oi. Bom, pessoal, e aí eu vou falar um pouco de como nasceu a parte do Order Manager nosso e qual que foi o intuito dele, né? Então, o intuito é como organizar as informações de todos os pedidos do Magazine a partir do momento que a gente começou a operar tanto produtos 1P, que é o termo que a gente utiliza para produtos vendidos e entregues pelo Magalu, quanto para produtos Marketplace, que é o termo que a gente utiliza do 3P, tá? Bom, falando um pouco do nosso Order Manager, como que ele nasceu? Como que foi o intuito dele? O intuito dele foi organizar mesmo as informações dos pedidos em si. Então, todos os pedidos que eram vendidos pela nossa plataforma do e-commerce, ele caía, conforme o Jesus mostrou um pouco mais cedo, em um sistema legado nosso, onde que a gente tinha várias limitações. E dentre essas limitações de integração e várias outras em si. Então, a ideia inicial foi construir um sistema de gestão de pedidos para fazer toda a gestão do pedido, desde a sua captura, integração de pagamento, todo o ciclo de vida dele, até a entrega na casa do cliente e também em casos de reversa quando for necessário, quando o cliente não quer mais aquele produto e abre uma solicitação de troca ou um cancelamento com a gente, tá? Falando um pouco da nossa arquitetura, então, é um modelo bem simples em si, onde que a gente tem múltiplos consumidores do lado esquerdo plugado no nosso API Gateway, e o API Gateway chama as nossas APIs, onde que a gente tem uma arquitetura muito simples, um banco de dados relacional e algumas
caches no Redis. E o diferencial desse produto nosso é que toda a informação que é gerada no pedido, seja da parte da captura, todo o tracking da timeline do pedido, ela é gerado um evento dentro de um PubSub ou de um SNS da vida. E aí o que acontece nesse cara é, dessa maneira a gente permitiu a integração de múltiplos checkouts a múltiplas retaguardas, no qual uma das nossas retaguardas que está operando agora é a logística, conforme o Félix falou. Então, aqui, um exemplo da nossa mensagem que é postada no tópico SNS nosso. Então, o que é a ideia? Avisar os outros sistemas, os outros backends que a gente tem dentro da empresa, sobre o que está acontecendo com aquele pedido. E aí, nessa mensagem, a gente manda o mínimo de informação possível para que cada cliente, dependendo da sua necessidade, venha no nosso Order Manager recuperar essa informação e tomar suas devidas ações sobre o pedido. Com o Order Manager no ar, o que foi um dos benefícios que a gente conseguiu trazer? A gente conseguiu construir uma nova parte de acompanhamento dos pedidos no nosso e-commerce em si. Então, aqui é uma visão, um exemplo de um pedido híbrido que a gente fala, que é um pedido que tem tanto o pedido Marketplace, quanto o pedido Magalu em si, e aí a gente conseguiu ter a visão da timeline independente pelo tipo do pedido. Então, aqui tem uma demonstração do nosso acompanhamento de pedidos, onde a gente fala que a gente tem todo o ciclo de vida do pedido. Então, ele começa desde a captura do pedido, aprovação do pagamento, o lojista, o seller, sendo informado sobre aquele pedido em si, a nota fiscal, o produto com a transportadora e dados de entrega. Uma outra vantagem que a gente conseguiu também com o nosso modelo de integração baseado em notificações é toda e qualquer operação que acontece sobre o pedido, a gente notifica no WhatsApp para o cliente. Então, todos os passos de entrega, comunicação, aprovação de pagamento, dados de notas fiscais, o cliente é informado e isso nos trouxe grandes benefícios em relação à satisfação do cliente. Aqui um pouco dos nossos números em si, eu peguei uns números referentes ao mês de agosto. Então, no nosso Order Manager, a gente tem mais ou menos 321 milhões de requests no mês de agosto, então é um número bem expressivo. E isso, conforme o Félix falou, nos ajudou a trazer bastante agilidade sobre os processos, principalmente internos do Magazine, no qual a gente saiu do modelo que a gente tinha um ERP monolítico, e a gente está quebrando em microserviços, se conectando através de APIs. Então, alguns números. Hoje a gente tem praticamente 120 aplicações consumindo informações de pedidos em si, e naquele modelo onde que gera a parte do tracking, todas as notificações, a gente tem mais ou menos 83 aplicações gerando essas informações. E aí é o ponto que a gente conseguiu desacoplar todo mundo. Aqui tinha um GIF, mas... Falando um pouco da parte de pós-venda em si. Então, os nossos clientes compraram os pedidos, receberam na sua casa ou não, e aí eles querem fazer um atendimento relacionado ao produto Marketplace. Tá? Como que é o nosso atendimento de Marketplace? A gente tem praticamente dois modelos. Tá? A gente tem um primeiro modelo que a gente chama de um modelo mais simplificado. O que é? Os nossos clientes acessam os nossos canais de autoatendimento em si, realizam a abertura de tickets de dúvidas gerais, troca, cancelamento, qualquer tipo de informação. E esse ticket ele é acessível também através do portal da Integra, conforme o Marcelo falou mais cedo. Tá? No modelo de sellers um pouco menores, o que acontece? Os sellers acessam o próprio portal da Integra para fazer todo o tratamento desses tickets, resolver os problemas do cliente, efetuar um cancelamento, qualquer coisa do tipo. Tá? O que a gente tem sobre esse modelo? É um modelo bem simplificado, onde que o seller de menor volume, ele tem uma gestão bem simplificada, acessa uma única ferramenta, a mesma que ele faz gestão do pedido, de produto e tudo isso, e ele é ideal para sellers de pequeno ou médio porte e que ainda não tenham uma volumetria tão alta, seja de vendas ou de pedidos. Tá? E aí, a gente, conforme a plataforma do Magazine foi crescendo e foram tendo sellers de maior expressão, a gente começou a se deparar com alguns problemas. E aí, um dos problemas que a gente enfrentou o ano passado é sellers com CRM próprio. Então, a gente teve um parceiro nosso que ele tinha toda a parte de atendimento de pós-venda no seu CRM. Por que ele tinha isso? Porque ele precisava fazer uma gestão do atendimento e garantir o nível de satisfação do cliente. E, com isso, ele não somente resolvia, ele demonstrava todos esses números para as outras áreas da empresa,
Diferente do que tem no modelo mais simplificado, que é o próprio seller que atende aquele chamado, e o cara é o dono, é o cara que atende o chamado, é o cara que empacota, é o cara que faz tudo. Em cenários de empresa maior, existem áreas separadas para isso. E aí é o problema que a gente se deparou. O seller acessava o portal da Integra, copiava os dados do ticket, acessava o seu CRM próprio, imputava esses dados do ticket dentro do seu CRM. O seller, ele realizava o atendimento e todas as tratativas no seu CRM. E somente depois de finalizado, atualizava essa informação no portal do Magazine Luiza, no Integra Commerce. O que acontecia com esse modelo? Ele tinha muito atraso da informação. Então, o seller trabalhava em toda aquela informação no seu sistema, gerava pouca visibilidade, e o cliente somente ficava sabendo no final. Tá. E, além disso, a gestão era em duplicidade. E aí, alguns problemas que a gente observou sobre esse modelo de gestão. Tá? Então, tinha muito copy-paste em si. Então, muita informação era copiada de um sistema do outro para fazer esse atendimento. A atualização para o cliente era uma atualização tardia, porque o cliente resolvia tudo no seu CRM e depois postava essas informações dentro do portal da Integra Commerce que refletia para o cliente. A produtividade era muito baixa, ou seja, o cara tinha que fazer muitas tarefas repetitivas e atualização manual nos dois sistemas, tanto no CRM próprio quanto no portal da Integra Commerce. E aí, como que a gente pôde melhorar essa integração, melhorar esses números? Através de APIs. E como que ficou o nosso modelo de atendimento através de APIs? A parte do cliente, que é a parte do lado esquerdo, ela continua da mesma maneira. O cliente acessa os nossos canais de autoatendimento, realiza todas as suas interações, solicitando uma dúvida, cancelamento ou troca, por exemplo. E esses tickets são disponibilizados através de APIs para o CRM do seller importar essa informação para dentro. Então, o que eles estão fazendo é, em períodos, eles buscam esses tickets e toda atualização que é feita internamente no ticket também, ela é refletida em real time para a plataforma do Magazine. E isso trouxe os benefícios de atualização em tempo real, diminuição do copy-paste. E aqui a parte das vantagens em si. Os acessos são diretos pelo ticket, pelo CRM do seller em si. As atualizações são refletidas em real time, tanto para o time do Magalu quanto para os clientes em si, ter essa visualização e toda essa gestão sobre o passo que está o atendimento dele. Melhora muito na produtividade e no tempo de atendimento. Diminuição nos custos referentes ao atendimento para os sellers e melhora no atendimento e melhorou muito nesse seller específico a satisfação e seu nível de serviço. E um outro ponto é, com esse modelo de integração via APIs, uma coisa que a gente possibilitou é, a toda e qualquer interação também, a gente notificar os clientes através de WhatsApp. Esse é um ponto que foi bem legal, porque os clientes nos ligavam no nosso call center para perguntar informações sobre o processo, o andamento, quando ele seria atendido, e com isso a gente teve bastante ganhos em relação ao contact rate, CSAT e NPS de Marketplace. Aqui, alguns números referentes à integração de um seller em específico. Tá? Aqui, a gente mostra antes da integração. Então, o custo que eles nos informaram é de R$16 aproximadamente por atendimento. E eles atendiam, em média, 3.600 tickets por mês. E era um seller de bastante volume dentro da nossa plataforma. Após a integração através das nossas APIs, que aconteceu em dezembro de 2018, esse foi um cenário que eles nos reportaram esse ano. Então, eles diminuíram o custo por atendimento em 45%, então caiu para 8,84%, e a quantidade de tickets atendidos por mês cresceu 4 vezes. Então, foi muito relevante, a gente viu que era para essa estratégia que a gente precisava partir da agora para frente com o aumento de sellers na nossa plataforma. Aqui é uma proporção dos gráficos que é extremamente relevante, que é, à medida que o custo caía, a produtividade do seller também aumentava, e aumentava muito o valor da quantidade de tickets atendidos por mês. E o nosso resultado foi clientes mais satisfeitos e mais apaixonados com a marca do Magalu. É isso. Obrigado.
A gente tem um tempinho ainda. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Bom dia a todos. Prazer. Eu trabalho no grupo DB1, mais especificamente eu estou no Animarket hoje. Mas a gente tem um produto que chama Predize. E esse produto ele consta em todas as mensagerias, é para facilitar o seller mesmo em todo esse processo de tickets, atendimento, rastreio e etc. Então o produto é baseado em todos os marketplaces, né? E uma das dúvidas que o pessoal até falou para mim consultar aqui com vocês, né, é se toda essa operação está disponível para todo tipo de produto, no caso de empresa, né, porque até então a gente não obteve essa informação. Então eu vim aqui mais para consultar isso, se vai estar disponível, se a API é pública, aberta, se vai ter sellers, integrações específicas, algumas integradoras podem oferecer isso, nem todas, só para entender o cenário disso. Tá. Só para... Nessa parte que eu mostrei aqui, foi um seller em específico que a gente fez uma primeira integração no final de 2018 em si. Esse ano a gente está fazendo alguma integração com alguns outros sellers nesse modelo. Então, é muito possível que, à medida que a gente for amadurecendo o modelo de integração com os sellers, abrindo para mais sellers, tanto os sellers grandes, que têm essa necessidade de integrar, porque eles possuem um CRM próprio, uma plataforma própria, a gente pode pensar também em abrir para outros hubs consumirem essa informação também. Mas a nossa estratégia nesse momento é caminhar através dos sellers que têm maior relevância dentro da nossa plataforma, seja em vendas ou atendimento, atendendo esses clientes primeiramente, para depois pensar nos outros parceiros nossos. Tem prazo, data, só para a gente poder acompanhar? Não, ainda a gente não tem um prazo. Assim, a gente está no processo de liberação, ela ainda não está 100% aberta, entendeu? Uhum. Então, a gente está fazendo um rollout para alguns sellers, à medida, e depois até a gente fazer a disponibilização para 100%. Entendi. Existe algo negociável a isso? Tipo, no caso, o grupo entrar em contato com vocês, com quem entraria? Algo assim? Acho que acredito, pode... deixa eu ver se consigo voltar meu slide. Pode entrar em contato comigo e eu tento redirecionar para alguma área da empresa referente a essa informação. Mais alguém, gente? Bom dia. Vocês estão priorizando algum tipo de CRM? Por exemplo, esse cliente aí, imagino que o CRM dele seria de alguma plataforma, sei lá, alguma plataforma. Vocês têm uma lista de prioridades que vocês vão seguir com integração? E outra coisa é, vocês têm significância estatística no teste que vocês fizeram de que realmente aumentou a produtividade? Que não foi só um pico de ticket e, de repente, voltou ao mesmo nível de produtividade anterior? Entendi. Desculpa. Referente ao seller, nesse caso em específico, na interação que eles fizeram, era um seller muito grande e eles tinham uma área de TI dedicada para isso. Com isso, o CRM deles era um próprio. Eles mesmos construíam todas as integrações em si, que foi esse primeiro modelo. Então, por isso que eu falei que a gente está pilotando esse modelo de integração, liberando para alguns sellers que já têm esse know-how de desenvolvimento muito parecido com o que o Félix mostrou dos modelos de transportadora grande versus carreteiro menores, e aí depois a gente vai capilarizando esse cara até chegar em todos os cenários, inclusive em outras plataformas. Tá? E referente aos números que eu mostrei, foi números constantes, porque esse seller ele era bem representativo nos nossos números de NPS e CSAT. E depois dessa integração via API, a gente viu que ele nem está entre os top 10 mais. Então, é um negócio que se manteve, e esses números foram o próprio seller que nos trouxe essa informação, falando de todos os benefícios e quais os próximos passos que eles gostariam de fazer com essa integração com a gente. Mais alguém? Não? Então, vamos dar sequência, então. Obrigada, viu?